Então, nós vamos fazer as mandalinhas disso aqui e na sequência a gente já começa com a aula de combinação de cores, de harmonização de cores. Seja muito bem-vinda, é uma honra estar aqui com você sempre. Um beijo. Então, vamos lá. Para a gente poder fazer essa aula, nós vamos precisar do papel paraná, de uma tesoura grande, de um rolinho de espuma de 5 centímetros, 2 colheres de sopa de tinta látex branco neve, 1 colher de sopa de cola de artesanato branca e 1 colher de sopa de gesso. Para fazer os círculos no papel paraná, eu estou utilizando um pires que tem 15 centímetros de diâmetro como molde. Nesta aula, vocês vão me ver fazendo 9 mandalinhas de 15 centímetros, tá bom? Vocês podem fazer um pouco menor ou um pouco maior, não tem problema. E eu aconselho vocês a fazerem 18 mandalinhas, porque a próxima atividade nós vamos utilizar outras 9 mandalinhas, tá bom? Nós vamos fazer a parte 2 das mandalinhas de 9 infinito e a parte 3 das mandalinhas de 9 infinito. Então, pede auxílio aí de alguém que tem mão firme e tem uma boa tesoura em mãos, porque dá um pouquinho de trabalho. Deu um pouquinho de trabalho, o papel paraná ele é bem duro, bem resistente, mas conseguimos recortar aqui as mandalinhas, tá bom? E nós fizemos 9 mandalinhas, vamos trabalhar a segunda parte do 9 infinito, agora falando da harmonização das cores, combinado? Então elas estão aqui, é uma ideia, tá bom meninas? Como eu disse, vocês podem utilizar qualquer outro tipo de material que vocês desejarem, inclusive a própria madeirinha, se vocês quiserem comprarem mandalinhas de MDF, tá? Ou outro tipo de material, o próprio papelão. Essas mandalinhas aqui, elas têm 15 centímetros de diâmetro, então é o suficiente para a gente poder fazer essa atividade. É um total, então, de 9 mandalinhas. Vamos lá, então, a nossa próxima atividade? Olá, então vamos a mais um conteúdo. Hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como vocês podem fazer um primer caseiro, um super primer caseiro. Eu até considero uma tinta de acabamento assim maravilhoso, tá? Que serve para fazer acabamento em qualquer tipo de material, inclusive nas nossas mandalas de MDF, para dar uma resistência joia, para que o nosso trabalho possa ter uma durabilidade bem grande, combinado? E o que a gente vai usar nesse primer caseiro? Não se liguem muito à marca, tá bom? Porque não é esse o mais importante. Mas nós vamos usar uma tinta látex branca à base d'água, pode ser qualquer tinta à base d'água. Nós vamos usar cola, a cola sim é importante que seja uma cola de qualidade, tá bom? De preferência, aqui eu tô usando a Cascorex, mas pode ser uma cola especial aí, não pode ser aquela cola branca comum escolar, tá bom? Tem que ser uma cola de artesanato. Vamos utilizar o gesso, tá bom? Qualquer tipo de gesso. Não vai dar certo se ele for aquele de secagem rápida, tá bom? É um gesso comum que a gente vai utilizar. Uma vasilhinha para fazer a mistura, a colher, água e o pincelzinho, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer essa mistura, esse processo? Uma medida de gesso, vou colocar aqui, ó. Uma medida de gesso. Vou colocar um pouquinho de água para dissolver esse gesso. Prontinho. Tira bem as pedrinhas. Aqui. Para 2 medidas de tinta. Para 1 medida de cola. Então, nós colocamos aqui para 2 medidas de tinta, 1 medida de gesso dissolvida e 1 medida de cola, tá? Vai ficar assim, ó.
Então esse é um primer muito resistente, muito legal, caseiro, que você vai fazer em casa. Se você sentiu que ele ficou um pouquinho durinho, pode pôr um pouquinho de água. Aqui eu gostei mais. Não dá de guardar, tá? Quando você mistura o gesso, você tem que fazer a quantidade que você vai utilizar. Mas olha que interessante. Esse tipo vou chamar de primer, tá? Ele pega em qualquer coisa que você passar, inclusive em garrafas PETs, em plástico, madeira, no que você passar ele vai pegar. Então eu peguei aqui uma mandalinha que ela tem uma parte que está envernizada, tem um verniz e a outra parte não. Então é uma mandalinha que chegou com defeito. Se eu aplicar o latex em cima dessa parte que tem o verniz, que tem esse fundo aqui, a tinta latex não vai pegar, igual eu já mostrei para vocês. Acabamento com fundo latex só se o MDF chegar cru. Mas se ele chegar com algum revestimento, você vai precisar fazer um fundo, você vai precisar fazer um acabamento com primer. No caso, eu estou mostrando aqui um primer caseiro, mas você tem também a tinta chalk paint e outras formas de fazer. Essa é a que eu mais utilizo. Você faz uma demão com essa mistura, espera secar bem, você passa essa demão com um rolinho, tá bem distribuído, espera secar bem, e depois que ela estiver sequinha, você faz a segunda demão. Depois que você der a segunda demão, que estiver bem seco, você passa a lixa e aí faz uma demão com tinta branca. Pronto, sua mandalinha está pronta para você fazer a sua arte, para você fazer o trabalho que você desejar em cima dela. Então, essa é a segunda forma que eu estou ensinando. Você já deve ter visto como é que faz o acabamento das mandalas, né? Com tinta e verniz em outro vídeo. Aqui é para quando a tinta não funcionar, você fazer esse acabamento, usar essa mistura para fundo, tá? Mas vamos voltar às nossas mandalinhas. Olá, meninas, então nós estamos agora com as nossas mandalinhas, as nossas 9 mandalinhas feitas com papel Paraná, certo? E o que nós vamos fazer com elas? Nós vamos pegar aquele primer que a gente fez, lembram? E vamos dar um acabamento nela para dar uma resistência muito legal. Vocês vão gostar bastante. Esse primer, ele é muito forte, ele é muito resistente. Então, o que eu fiz? Eu protegi a mesa com um papel qualquer. Vou pegar uma fita crepe aqui, vou colocar atrás da minha mandalinha e vou pregar aqui nesse papel. E vou fazer isso com todas elas. Para quê? Para proteger a minha mesa do primer. Porque se eu não fizer isso, até da mesa de vidro, ele é muito difícil de sair. Porque ele também pinta vidro, tá bom? Se vocês quiserem pintar, por exemplo, garrafas, fazerem artes em garrafas, ele é super legal. Quem sabe a gente traz alguma coisa pra cá. Então, eu vou colocar todas elas aqui e a gente vai fazer um acabamento para dar uma resistência legal, um acabamento legal na nossa mandalinha. Combinado? Então, tá aqui, eu tô afixando as 9 mandalinhas aqui nesse papel. Lembrem-se, eu tô fazendo a oficina de 9 mandalinhas, mas eu te aconselho já fazer as 18 mandalinhas, porque na nossa próxima oficina você vai usar esse mesmo material para fazer a Nova Infinito parte 3. Fixadas as mandalinhas, o que eu tô fazendo? Colocando uma quantidade do primer, ele é mais grossinho mesmo, tá bom? Fiquem tranquilas, ele não é para ser líquido. Se ele for líquido, ele pode dar probleminha no papel, que a gente tá utilizando um material que é papel. Então, ele é bem firminho mesmo, tá bom? Passo aqui com o rolinho uma demão e depois eu espero secar e dou uma segunda demão, tá bom? Então, olhem aí como é que a gente tá fazendo. Enquanto a primeira mão das mandalinhas seca, eu já tô aqui, ó, vindo com a segunda demão na minha mandalinha em MDF. Com a segunda demão do primer, ó, fazendo a cobertura final. Depois que eu fiz as 2 demãos de primer, de um lado da minha mandalinha feita de papel Paraná, do outro lado eu também vou passar o primer, por quê? Para dar uma resistência no meu papel. Eu não quero que qualquer aguinha que pingar nele, ele se dissolva, tá? Então, eu vou fazer o acabamento dos 2 lados da minha mandalinha MDF. Só que aqui, para fazer esse acabamento, eu preparei o primer
e vou colocar pigmento nele. Eu coloquei aqui um pouquinho de pigmento azul, um pouquinho de pigmento verde. Vou misturar bem para dar uma cor, para fazer o fundo aqui da minha mandalinha. Misturo bem os produtos para chegar na cor que eu desejo, né? E com um rolinho de espuma de 5 centímetros, eu venho e faço o acabamento da parte de trás da minha mandalinha. Então, ela vai ficar com um lado branco, que é a parte da frente, e o fundo com essa cor que eu escolhi. Mas você pode escolher a cor que você quiser, Uma tá bom? coisa super importante, depois que a gente trabalha com primer, que é esse material que a gente fez caseiro, com cola, gesso e tinta, é vocês cuidarem muito bem dos equipamentos que vocês utilizaram durante o processo, os pincéisinhos de vocês. Então, peguem todos os pincéis, o rolinho, o material que vocês utilizaram, imediatamente, conforme vocês forem utilizando, já vão deixando na água. Concluiu a atividade, já limpa eles bem limpinho, tira todo o resíduo, todo o excesso, lava bem e deixa nesta posição que a gente já conversou, já ensinou, para a água escorrer aqui, não ir para a madeira, não apodrecer seu pincel, tá bom? Deixa todo o seu material limpinho para você manter e ter ele por mais tempo, porque o primer ele não sai, ele é bem difícil. Se ele juntar e grudar no seu pincel, para você tirar depois é quase que impossível. Sujeito você perder o seu pincel, tá bom? Então tá aqui, fica aí a super dica. Eu fiz aqui um acabamento com primer numa mandalinha MDF bem velhinha que eu tinha aqui, já bem detonadinha, 3 milímetros, para mostrar para vocês que esse é uma forma de acabamento caseira muito legal. É comum que eu compre as minhas madeiras, minhas mandalas MDF já com acabamento direto lá da marcenaria. Mas eu tô trazendo essa técnica para vocês de uma forma bem legal que funciona e tem uma resistência, gente, uma durabilidade top de linha. Você vai passar a sua tinta aqui em cima, a madeira não vai sugar, ela não vai sair com facilidade da madeira, tá bom? Vai ficar bem legal. Então, eu peguei, passei o primer aqui na madeira, fiz 2 demãos de primer, igual vocês viram caseiro. Aí eu vim com uma lixa 100, tá? Pode ser lixa 80, pode ser 120, aquela lixa de acabamento de parede, tá bom? Vim aqui e lixei bem, é bem facinho lixar, tá? Com a própria mão mesmo, você pode fazer esse lixamento bem tranquilo, ela vai ficar bem lisinha, bem fácil para você trabalhar. Aí eu peguei, pintei o primer de uma cor, verde com azul, cheguei nesse tom, pintei aqui a parte de trás, não vou fazer acabamento, e fiz um acabamento aqui, ó, na lateral. Porque essa lateral aqui é muito importante, porque se pingar água nessa lateral, ela estraga a madeira toda, ela vai inchar. Principalmente essas madeiras que vocês encontram, que é a madeirinha de suplá, que vocês compram em loja de artesanatos, em papelarias. O mais comum é 3 milímetros. Para a gente conseguir madeira de 6 milímetros, 9 milímetros, 12 milímetros e até 15 milímetros, a gente tem que mandar cortar, tá bom? Ou em lugar que corta MDF, queimando, ou em marcenaria, tá bom? Mas o mais comum de vocês achar é o 3 milímetros. E nesse caso, eu aconselho que vocês façam sim um acabamento na madeira bem legal com esse material que eu acabei de passar para vocês. Fica bem joia, tá bom? Eu vou dizer depois, em outros momentos, outros tipos de acabamentos e outros acabamentos que eu não aconselho fazer, tudo bem? Mas nesse momento já estou ensinando esse primer para vocês trabalharem em casa. Então, vocês vão perceber também que quando a gente utiliza o primer, como a gente fez lá na mandala, ela vai ficar meio cascorentinha, vai ficar rústico. Então, a gente também vem com a lixa 100 de acabamento e faz lixa aqui, ó, bem facinho, ó. Um pouquinho que você lixa, é bem facinho de tirar essa parte mais grosseirinha, ela vai ficar lisinha pra gente poder fazer a nossa atividade. A atividade agora é o exercício, é a atividade 9 infinito, parte 2. Agora nós vamos ver 9 formas da gente combinar as nossas cores e da gente poder harmonizar as nossas mandalas, tá bom? Vamos ao próximo conteúdo.